Fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo de Java, né? E hoje nós vamos ver a utilização do JRadio Button, né, dentro da aplicação do Java Swing, né, da interface gráfica. Então nós vamos ver aí as maneiras usuais, né, as melhores formas, as melhores maneiras de utilizar esse componente, né, dentro de uma janela, dentro de uma tela, enfim, né, da sua melhor utilização possível, ok? Para isso, vamos abrir aqui criar um novo JFrame Form, né, que a gente vai criar uma interface gráfica. Vou colocar o nome de aula JRadio, ok? Aí aqui na aula JRadio, aqui é o componente, né, que é a tela. Criar aqui um Radio Button, né, aqui ao lado na palette da ideia NetBeans. Lembrando que aí fica mais fácil a utilização com o NetBeans, né, utilizar os componentes para poder arrastar os componentes de Java Swing. Então aqui na palette, na opção de Swing Controls, né, você vai aqui em Radio Button. É só clicar e arrastar, você já arrasta o componente de Radio Button, ok? Vou arrastar dois componentes aqui para a gente fazer uns testes aqui bacana, certo? Vamos mudar o nome das variáveis. Vamos colocar aqui JRB, colocar teste, né? Teste 1. Falta de criatividade, né? Enfim, aí aqui eu mudo o texto, né? Teste 1. E aqui eu vou mudar a variável também, JRB teste 2. E colocar aqui teste 2. Bacana. Vamos rodar aqui só para ver como está funcionando. Aula Radio, run file. Beleza, então aqui são os nossos JRadio Buttons, né? Como vocês podem observar, né? Vocês viram como que a criação é rápida, né? Fácil, simples na utilização. Agora, para ficar bem bacana no nosso exemplo, como que é a interação dele com os outros componentes, né? Porque a ideia de você utilizar um JRadio Button, vamos supor que você tem uma tela de um filtro, né, de consulta, né, para algo que você vai pesquisar num banco de dados, por exemplo, e um dos itens, né, do filtro, ele é em forma de JRadio Button, às vezes um filtro de situação, né, e assim por diante, você coloca o JRadio Button para poder selecionar e fazer parte daquela busca, né, daquela informação no banco de dados, certo? Aqui no nosso exemplo, nós vamos colocar a interação, vamos criar um botão, e a partir desse botão sendo pressionado, ele vai jogar informação na tela da opção que foi selecionada, né, do JRadio Button, ok? Então aí para a gente trabalhar legal essa dinâmica. Para isso vamos arrastar um botão aqui, um button, colocar aqui gerar ou rodar ou testar, enfim, rodar. Agora vamos colocar aqui JB rodar. Eu sempre vou mudar o nome das variáveis, certo? Bacana. Agora, galera, é o seguinte. Então aqui, a ideia é quando eu clicar, selecionar um, clicar ele aparecer a mensagem que eu selecionei aquele determinado JRadio Button, né? Mas vamos observar a seguinte ideia. Deixa eu rodar aqui novamente. Como vocês podem observar,
O JRadio Button, a ideia da gente utilizar ele é selecionar apenas uma opção. Às vezes você tem mais de uma opção, né, para selecionar. Mas quando a gente usa um JRadio Button, nós só podemos a dinâmica dele, né, a intuição de utilizar esse tipo de componente é você escolher apenas uma opção. Se você fosse para escolher mais de uma opção, nós poderíamos utilizar um JCheckbox, que aí dá a ideia de a gente selecionar mais de um item, né, para fazer parte daquela pesquisa. Nesse caso, como vocês podem ver de maneira nativa, né, de maneira simples, ele permite você selecionar mais de uma vez, mas a ideia é que ele não tenha esse comportamento. E como que a gente muda esse comportamento para não permitir ele selecionar mais de uma vez? Aí vem outro conceito que nós chamamos de button group, né? Então esse button group a gente que é lá também na mesma palette, né, em swing controls, né? Então a gente arrasta ele para cá, para a tela. Vocês poderão observar aqui ao lado, na aba Navigator, né, da tela, ele aparece o JFrame com os Radeon Buttons, né, que foram criados, e o botão. E aqui acima, em Other Components, ele aparece o Button Group que a gente acabou de adicionar. Para fins didáticos, vamos renomear, né, a variável desse Button Group. Botão direito sobre ele, Change Variable Name. Vou aqui um BG Test. BG Test. Bacana, vocês podem observar, tá? BG Test. Então esse Button Group aqui vai fazer a dinâmica da gente, é o grupo de botões que faz com que a gente selecione apenas uma opção do JRadio Button. Para isso, para que seja aplicado esse Button Group nos JRadio Buttons, você vai ter que clicar, mudar as propriedades de cada JRadio Button para que ele esteja associado ao Button Group. Para isso, clique com o botão direito sobre, vamos clicar aqui no primeiro JRadio Button que a gente tem. A gente vai aqui em Properties. Vocês podem observar que tem a opção Button Group, a nome, né, por padrão. E aqui ao lado você seleciona BG Test. E assim nós vamos fazer a mesma coisa com a segunda opção. Que é Button Group, BG Test. Salvar e vamos rodar a nossa tela. Olha lá. Bacana, né? Olha lá. Vocês podem ver que eu cliquei duas vezes aqui, ó. Ele só seleciona um. Mesmo que clicar várias vezes aqui nas duas opções, ele só vai deixar eu selecionar apenas uma opção. Então essa é a ideia do Button Group, é criar um agrupamento de botões onde apenas um pode ser selecionado. Então, se você não colocar o Button Group, aí ele vai permitir você selecionar mais de uma opção, certo? Então essa é a ideia aqui de a gente usar o Button Group. Beleza. Então agora nós vamos criar um evento aqui no botão rodar, né? Então, ou seja, quando eu clicar aqui no botão rodar, ele vai abrir um Option Pane a, com o Radion Button que eu acabei de selecionar, tá? Como se fôssemos simular um campo de Radion Button selecionado, né? E a partir dele você poderia utilizar para uma busca, né, do banco de dados. Então, para isso, vamos fechar aqui nessa exemplificação e vamos clicar aqui duas vezes no botão rodar para a gente colocar o código, né, no evento aqui para chamar os Radion Buttons. Antes, certifique-se que você mudou a variável, né, do Radion Button, né, clicando no botão direito, Change Variable Name, confira como está o nome das variáveis. No meu caso aqui, o teste 1 está com o nome JRB teste 1 e o teste 2 está com o nome JRB teste 2. Beleza? Então vamos clicar aqui duas vezes em rodar. Agora é o seguinte, agora que vem a parada aqui no Action Performance do botão. A ideia é o seguinte, vamos criar aqui um if else aqui, né, para ficar bacana, né, o texto.
Eu posso fazer direto com o ternário, talvez. Vou criar aqui, vamos criar uma variável para ficar bem didático. Vou criar por variáveis aqui para ficar legal. Texto selecionado. Aí eu vou inicializar ele vazio. Deixa eu ampliar aqui mais a área. Bacana. Inicializar ele vazio por quê? Porque de acordo com o tipo do random button selecionado, eu aplico o texto a ele. Então, se jrb test 1.is selected, quer dizer, se ele estiver selecionado, o texto selecionado vai receber o valor de teste 1. Agora, se não ser jrb test 2.is select seleciono 2, texto selecionado igual a teste 2. Bacana. Então aqui eu alimentei a variável do texto selecionado, né? Então de acordo para você capturar o valor, lembrando, é assim que a gente busca o valor de cada random button, né? Is selected. Então é o método que a gente utiliza para capturar qual o radio button foi selecionado. E a partir dessa seleção a gente define o valor, aqui no caso da variável texto selecionado, né, a gente está definindo o valor atribuído a ele. Depois disso, nós vamos chamar o GOptionPane, ponto show message dialog, beleza? Então aqui eu colocar this para que ele seja posicionado à tela, né? Está chamando ele, e aqui o texto. Então vou colocar aqui texto selecionado. Aí colocar um igual aqui, concatenar texto selecionado. Bacana? Show de bola. Então exemplificando. Então aqui eu criei a variável para selecionar, para capturar qual radial button foi selecionado, e a partir dessa informação selecionada na variável texto selecionado, eu jogo no JOptionPane, para que seja exemplificada essa informação. Ok? Beleza. Só isso mesmo. Vamos voltar aqui para o design da tela e vamos rodar novamente a nossa tela aqui, aula de radio. Bacana? Bom, aqui a informação rodando. Se eu selecionar teste 1, apertar rodar, olha lá, texto selecionado, teste 1. Selecionar o 2, teste 2. Viram que bacana, pessoal? Então é assim que a gente faz, né, para poder selecionar, né, a informação do texto, né, de qual texto, né, que a gente vai selecionar aqui do Radio Button, tá? Aí temos uma outra ideia aqui, pessoal, também, vocês puderam observar aqui, deixa eu rodar aqui novamente, que na hora que rodou não tem nenhuma opção selecionada, né, previamente selecionada. Como que eu faço, por exemplo, eu quero rodar para que ele esteja selecionado no teste 1, por padrão, ele esteja selecionado no teste 1. Como que a gente faz isso? Vamos aqui no source da tela, vamos lá para o construtor, né, aqui da tela, aqui em Public Aula de Radio, depois init components. Então aqui a gente chama jrb teste 1.set selected. Aí a gente coloca um booleano true, beleza? Por padrão, ele vai vir selecionado. Vamos rodar.
Olha, como vocês podem observar, teste 1 veio previamente selecionado. Se eu mudar aqui para teste 2, né, vamos rodar aqui novamente. Agora o teste 2 que veio selecionado. Certo, pessoal? Então, basicamente, a via de utilização do componente JRadian Button se resume a essas três opções. Primeiro, se você primeiro, qual o objetivo de usar JRadian Button? É selecionar apenas uma opção. E para isso a gente vai utilizar o Button Group. Então já a primeira regra é JRadian Button. Segundo, segunda regra, como que eu faço para capturar uma seleção? Basta utilizar o método isSelected. Então você captura qual botão foi selecionado. E terceiro, para aplicar uma seleção, deixar previamente selecionado, né? A gente utiliza o setSelected, tá? Então true para deixar selecionado ou false ele deixa desmarcado, desselecionado, né? Não deixa selecionado, ok? Então, resumindo, são nessas três formas, né, da gente trabalhar com o JRadian Button aí, utilizando aí no Java Swing, né, para as nossas interfaces gráficas. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa dica de hoje, né? Então, se vocês gostaram da dica de hoje de JRadian Button, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, né? Comentar, curtir aí, para dar engajamento, né? Que nosso canal cresça cada vez mais aí no YouTube. Galera, valeu!